Oi, gente! Hoje eu queria falar sobre um tema que é o que é essencial. É algo que eu venho buscando e pensando aí há um tempo. Eu já comentei aqui que eu era extremamente consumista e tem alguns anos que eu venho diminuindo isso, tentando entender a minha forma de consumir. Eu fiquei um tempo razoável sem comprar nada, comprava só produtos de higiene mesmo. Fiquei alguns anos sem comprar roupa. Depois eu comecei a comprar roupa de academia, que eu comentei que eu já tive mais de 50 legs. Foi até uma pessoa que comentou hoje comigo, e aí eu falei, eu vou falar desse tema hoje. Então, assim, quando eu fui pro interior, a primeira vez, eu me assustei ainda com a quantidade de coisas que eu tinha. Então, eu decidi, coloquei que eu não queria carregar mais aqueles pesos, gente, porque é muito cansativo. A roupa acaba que mofa, elas mancham, estragam, e então, assim, não faz sentido ficar guardando o que não usa. E eu tenho uma lojinha no Enjoei, gente, que tem, eu não sei quantos anos, mas acho que desde 2018, a minha lojinha. E se eu contar pra vocês quanto que eu já vendi lá, vocês se assustam. Que é assim, muito. Eu tinha muita coisa. Então eu fui desapegando. E dessas vezes eu já tinha menos. Algumas coisas ainda eu coloquei lá no Enjoei. E outras eu fui doando. Roupa de academia mesmo eu doei até lá no interior. Então eu fui desapegando. Mas objetos, até que assim, muita coisa já tinha diminuído muito. E uma coisa que eu ia falar é o seguinte: quando a gente tem muitas coisas, a gente acaba usando menos alguma, né? A gente vai usar sempre o que a gente gosta mais. A não ser que você tenha essa coisa de se forçar a usar e fazer um rodízio ali dos produtos. Quando você tem menos coisa, você vai usar mais. Isso vale até para roupa. A gente acaba não usando tanto quando a gente tem muito. Então, quando a gente tem menos, se você lava a roupa uma vez na semana, então você vai ter que usar mais, porque, né? Então, eu fui diminuindo, entendendo a minha questão de consumo. Que normalmente, quando a gente fica ansioso, se você tem rede social, por exemplo, Instagram, já tem essa coisa, né, do marketing, né, a questão da manipulação, que nós somos manipulados, né, com questões visuais, de escassez. São várias formas, né, de manipulação que o marketing usa. Então, quando a gente não tem essa consciência e não avalia, né, o que a gente tem, hoje, sempre que eu vejo alguma coisa que eu penso em comprar, eu vou e olho aquela categoria, o que eu tenho. E aí eu falo, não tem necessidade. Porque quando você tem muito, você não vai usar. E tem algumas coisas que acabam estragando, sapato mesmo. Eu já tive muito calçado e o sapato ele vai indo, ele se desmancha. Na época da pandemia mesmo, eu perdi bota, várias coisas, porque a gente não tava saindo e as coisas foram desmanchando. Então, se a gente tem e usa, né, de forma mais consciente, e eu, assim, hoje eu não sou contra o consumo e tudo, mas eu acho que a gente tem que ter uma consciência, entender o que a gente precisa, o que a gente gosta, porque aqui no YouTube eu vejo muito vídeo de pessoas que fazem provador. Eu teve uma época que eu até, quando eu tava postando no Instagram Fitness, eu fiz o provador uma vez. E aí eu fui em várias lojas.
Mas assim, eu fui por conta própria, não era... não tava fazendo publi, não. Agora, esses vídeos que eu vejo bastante aqui, tem dessas marcas de fast fashion, que aí a pessoa ela é afiliada, né? Ela tem um código, um cupom, e aí ela recebe porcentagem em cima das vendas. Então elas vão lá, fazem um provador e mostram, né? Gente, se você entrar numa loja não querendo nada, você vai ver alguma coisa bonita, alguma coisa que vai chamar sua atenção, que você vai gostar. E aí é um gatilho, né? E se você tiver, às vezes no dia você tá ansioso, você tá com alguma questão, aí é aquela coisa, eu mereço, da compensação. Às vezes sua vida, né, não tá do jeito que você quer, né, aquela coisa da insatisfação. Você vai acabar comprando. Então, esses vídeos de provador, elas mostram no corpo e a peça vai ficar bonita, né, gente? Algumas até falam de tecido, mas assim, eu costumo, quando eu vejo, não vejo falando. Porque tem algumas peças de algumas marcas que elas se desmancham. Eu que costuro, eu pego várias peças quando eu faço reparo e tudo, que as peças estão desmanchando, não tem qualidade nenhuma. Na primeira lavagem a peça desmancha. Tem alguns tecidos que desbotam quando você compra estampado. Por exemplo, a viscose. A viscose é um também que desmancha. E aí não tem como, não tem o que fazer, você perde a peça. Então, assim, né? A questão da qualidade. E acaba que isso estimula muito o consumo. Porque aí você fica vendo, e é impressionante, se você ficar vendo esse tipo de conteúdo até Instagram, você vai acabar consumindo. Quantas vezes a gente não faz uma compra por impulso? Eu já fiz várias vezes. Teve até pouco tempo atrás, eu sempre tenho que ficar me observando que eu, né, aquela coisa, né, gente? Eu era extremamente consumista. Então, assim, eu tenho que ficar em alerta, porque senão... E às vezes eu acabo ali me empolgando. Então, maquiagem, eu tinha desapegado bastante. Teve uma época que as minhas maquiagens foram vencendo e aí eu precisei trocando, né? Comprando e repondo. E assim, hoje eu priorizo o mercado nacional, maquiagem nacional que tem com qualidade. Então fui comprando e aí eu queria umas coisas coloridas e fui comprando. Mas aí eu já falei, tá bom, não posso mais. E aí eu sempre penso nessa regra, se eu já tenho um produto, se eu comprar outro eu não vou usar. Então eu espero acabar o produto, a não ser um produto que eu uso muito, tipo óleo de cabelo. Que aí eu tenho 2, 3, que eu uso muito, meu cabelo é muito seco. Agora na parte de roupa, e até assim, gente, alimentação, qualquer coisa, se a gente não sabe o que quer, se a gente não sabe o que a gente precisa, qualquer coisa vai servir, a gente tá sempre buscando. Então, alimentação também. Entender o que faz bem pra você, observar o corpo. Eu já sei alguns alimentos que não me fazem bem, eu parei até de consumir, porque tava afetando a minha pele. Então, eu sempre paro e observo, e normalmente aí some a alergia. Então, eu entendo que é o alimento, então eu corto. Então, esse ano eu já cortei alguns alimentos que eu gostava muito, mas não faz sentido, né, gente, a gente consumir coisas que não fazem bem pra gente. E eu sempre pensava nessa coisa da roupa, do objeto, que às vezes a gente fica guardando pra algum dia futuro, a gente só tem um agora. E isso é uma coisa de escassez, né? É uma atitude de escassez. Porque se você tem, mas aí você não usa pra poder não faltar, pra você ter. E outra também, que é uma questão de merecimento.
Se eu sei que eu mereço o melhor, que eu mereço o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso ter hoje, por que eu não vou ter, gente? Então, assim, eu sempre faço isso, de nutrir, de pensar, falar, não, eu mereço melhor, então eu vou usar aqui. E eu sempre fui, gente, eu sempre fui meio metida, assim, em relação a querer coisas boas. Eu nunca fui rica, mas eu gostava de coisa boa. Então eu comprava, gastava bastante. Eu gosto muito de design, eu gosto de coisas bordadas, estampas, tecidos naturais. Então eu acabo gostando de algumas marcas que são mais caras. Roupa de academia é a mesma coisa. Eu gosto de coisa boa, gente. Mas é isso, mas é o que a gente consegue, o melhor que você consegue pagar ali naquele momento, se é essencial, né? Porque muita coisa, quando eu viajo pro interior, eu percebo que a gente vive com pouco. E não que a gente precise viver com pouco, a gente pode viver com o que é necessário. Porque se você tem muito, acaba que demanda muito da atenção, limpeza, tudo. As coisas consomem a gente. Tem até a frase, né, que eles falam, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Que quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica naquela coisa e depois, quando a gente tem, a gente já quer a próxima. E isso vale até para objetivos, né, que a gente tem na vida. Por isso que a gente tem que ser feliz no agora, curtir o processo, para quando vier, a gente vai continuar feliz. Mas não vai alterar, né? A gente não vai ficar triste se perder. É igual a questão da gente se identificar com profissão, com coisas. Nada, a vida é impermanente. Tudo muda, né? Nenhum dia é igual. Todo dia é diferente. E uma coisa que eu penso muito, a gente busca sempre controle, estabilidade e fica tentando nessa coisa aí do controle, de saber o que vai acontecer, o que a gente vai ter. E isso não existe, né? É uma ilusão. Só que a gente tem que aprender ali a lidar com essas questões. Eu ainda tô no processo, porque eu tenho muito essa coisa do controle. E o todo dia ser diferente, né, gente? Quando a gente... eu observo muito, e isso foi algo que durante anos, né? Eu sempre fiz muito igual. É igual a questão, né? Por que a gente não pode arriscar e fazer algo diferente e tentar coisas novas, né? Aí entra, né, o medo do errar, o medo de parecer ridículo, que eu tenho, mas é algo que eu tô trabalhando. Mas eu tô me arriscando, gente, eu tô saindo da minha zona de conforto em várias áreas. Porque é algo que eu quero, é algo que eu quero mudança. Mas, e isso também até nisso, né, entra a coisa do essencial. Quando eu sei o que eu quero, eu vou priorizar o que é essencial na minha vida hoje. Então, academia, meu estudo, trabalho, os vídeos, tudo. A minha alimentação, porque eu preciso estar o meu corpo, né? Eu até pensei hoje, eu treino bem cedo, e eu tava lembrando da frase da Nicole Bals, que ela falou assim, ai, meu corpo eu sou um produto. E eu, assim, como eu gosto de tirar foto, postar look, acaba que o corpo, a minha aparência é importante. Eu gosto de estar bonita, gente. Eu sou uma leonina vaidosa. Ai, mas é isso, gente. Depois eu quero gravar outros temas. Esse tema também é bem extenso. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Hoje tá um tempo assim, toda hora a luz oscila, porque parece que vai chover. Mas é isso. Pra gente entender o que é essencial, a gente tem que se conhecer.
e se abrir para o novo, dar espaço para o novo e se permitir todos os dias se perguntar o que você quer, o que você gosta, se aquele objeto faz sentido, usar o que você tem, comprar o que você quer e que você pode, né? Mas primeiro olhar o que já tem, porque normalmente a gente sempre vai ter muito. E é isso. Aí eu vou gravar outros vídeos falando sobre, porque esse tema é extenso. E eu gosto de um assunto puxa o outro. E aí eu quero fazer um enumerado. Tá aí, gente? Até o próximo.